o sentido que a gente vê dessa questão, dessa conversação é, um fala sobre 800 cabeças de gado ser 800 bois, mas a gente chama de cabeça de gado. Como o Chico Bento não reconhece isso, ele responde que o pai dele só tem um boi, mas o boi dele está inteiro, não é só a cabeça. O contexto de fala dos dois é diferente. Um fala sobre um conjunto de gados, um conjunto de vacas ou bois que o pai dele tem, enquanto o Chico Bento fala que o pai dele só tem um boi, mas não é só a cabeça. É aí que a gente vê a questão de linguagem denotativa e linguagem conotativa. Eles estão falando aí no sentido figurado, principalmente o Chico Bento, porque ele entendeu que 800 cabeças de gado são literalmente 800 cabeças de gado, mas é apenas uma metáfora, ele quer dizer de quantidade, ele quer falar a quantidade de bois que o pai dele tem. E para o Chico Bento isso não importa, o que importa é que o boi do pai dele está completo, está inteiro, mesmo sendo só um, porque para ele é melhor um inteiro, um completo, do que 800 só pela cabeça. Por que que a gente está vendo questão de denotação e conotação agora, para a gente entender melhor as questões de função sintática. Que funções são essas? Deixa eu abrir aqui. São as funções que a gente entende que um conjunto de palavras que a frase em si forma. Por isso que a gente vê a questão da linguagem conotativa e linguagem denotativa. Enquanto uma traz um sentido mais literal, a outra tem um sentido mais figurado. A gente viu no começo das aulas, na nossa segunda ou terceira aula, a questão de morfologia. A gente entendeu que cada palavra da frase tem um nome, ela tem um porquê, ela tem um significado, seja na sua parte de construção, a gente entendeu como que elas variam. Agora a gente vai entender um encadeamento total. Lembram que eu falei que na questão de morfologia a gente aprende as palavras de uma maneira isolada? A gente vai ver agora a questão da sintaxe. O que que a sintaxe trabalha? O encadeamento da ideia, a frase como um todo. Tem um exemplo aí para vocês. Esse senhor não pagou o suco de laranja. Eu tenho o como artigo, senhor substantivo, não é um advérbio de negação, pagou é um verbo, o também é um artigo, suco também é um substantivo, o de é uma preposição e a laranja também é um substantivo. A gente viu todos esses elementos, a gente entendeu que a gente tem as 10 partes da morfologia, 6 variáveis, 6 invariáveis. A gente viu substantivo, pronome, advérbio, preposição, interjeição. Por que que a gente viu isso? Porque a gente precisava entender que de uma forma isolada, cada palavra representava alguma coisa, tem uma representação na nossa gramática. O que a gente vai ver agora, para mim, é a parte mais fácil, porque a gente consegue estudar a frase com um sentido. A gente consegue ver a parte total da frase. A mesma frase, a gente agora vai ver a diferença que ela tem. Uma parte básica que a gente vê na sintaxe é a questão de sujeito e predicado. Lembram quando a gente aprende na escola sujeito e predicado? O que que é sujeito? É aquele que é a resposta que eu faço para o verbo da pergunta. O senhor não pagou o suco de laranja. Quem não pagou o suco de laranja? O senhor. Então eu separo sujeito e predicado. Por que que a gente aprende isso? Por que que a gente aprende morfologia antes, que é cada palavra separada, e agora a gente entra na sintaxe? Porque a gente precisa entender que o texto é uma situação de comunicação. Ela passa a existir dentro de um processo de interação. O que que é uma interação? Uma conversa. Lembra quando a gente falou que a gente ia ver um português mais prático aqui? Que era um português de adaptação? A gente precisa sim escrever certinho, porque é uma norma exigida em âmbito acadêmico, em perfil profissional. Por quê? Porque a nossa linguagem é uma linguagem viva. A gente falou sobre a nossa língua ser uma língua muito difícil de ser aprendida por pessoas de outras nacionalidades. Por quê? Porque as línguas que a gente tem fora do país são línguas mortas. O que que eu digo por línguas mortas? São línguas que não precisam de interação, elas não variam muito. Um sotaque aqui, um sotaque ali, mas a terminologia ela é presa, é uma língua totalmente estruturada. A gente vê que no Brasil a gente consegue fazer a mesma pergunta de várias formas,
No inglês, não, a gente tem uma estrutura específica para uma pergunta. Por que que a gente fala que a nossa língua, principalmente a língua portuguesa do Brasil, é uma língua heterogênea? Porque é uma língua de várias misturas. Eu entendo que o nordestino fala e que o sulista fala. Não em todos os termos, mas a comunicação tá ali. Eu consigo entender o principal. Ele não precisa me perguntar se eu como, sei lá, um cacetinho todos os dias. Para a gente aqui do Rio, a gente imagina uma besteira, mas para eles é um pão. Por que que hoje a gente entende isso? Porque a gente entende que a gente tem terminologias na nossa língua que equivalem a um sentido em um lugar e outro sentido no outro. Toda vez que a gente fala desse processo de interação, a gente fala sobre questão de sentido, construção de sentido na comunicação. Não importa, eu falei para vocês que a gente não fala aos ventos, a gente não fala para ninguém. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente fala precisa ter uma informação, precisa ter um sentido para quem eu estou falando. Tudo que a gente fala é um processo de sentido, é um processo de construção de sentido. Então, todo texto, ele é o resultado de uma produção conjunta entre esses interlocutores. Tudo aquilo que eu falo precisa ser entendido. Por que que a gente, às vezes, não entende quando a gente não é do meio jurídico e vai no advogado e ele começa a falar aquele juridiquês bonito, aquele dicionário ambulante, praticamente? Porque não é do nosso âmbito. Então, ali não está tendo uma comunicação. O que ele está falando eu não estou entendendo. É apenas uma comunicação vazia. Porque geralmente, quando a gente aprende sobre alguma coisa que a gente não entende, a gente pede para repetir, a gente pergunta, mas como assim? Por quê? Porque isso gera uma interação. Eu preciso adaptar aquilo que está sendo falado, aquilo que eu estou ouvindo. O nosso português aqui é um português de conversação. Eu preciso que haja essa interação entre a gente. Por quê? Porque a gente precisa distinguir esses dois tipos. A gente tem a nossa comunicação interacional, do eu falar e vocês entenderem, ou vocês falarem e eu entender. E a gente também tem a questão da língua escrita. Eu preciso ver a parte discursiva de vocês, eu preciso entender o que vocês escrevem, porque isso ainda é muito importante. No texto escrito, quando a gente entende esse conceito que a gente tem, o que é frase, o que é oração, o que é período, a gente entende como que a gente estrutura os nossos textos. Vocês devem ter passado por isso na escola, ou podem ter ouvido na escola. Às vezes o professor fala pro aluno assim, nossa, coloca uma vírgula. Eu não estou entendendo seu texto, reformula essa frase para mim. Por quê? Porque a estruturação importa muito. A estruturação é a parte que mais importa na hora da leitura de uma frase, na construção de uma frase. Porque se eu fizer uma frase toda embaralhada, ela não vai ter sentido. Porque para que isso tenha um sentido, existe uma estrutura específica. Toda vez que a gente fala sobre o texto em si, sejam frases, sejam orações, sejam conjuntos, sejam períodos, a gente entende ele a partir da coesão e da coerência. Que, o que é a coesão e a coerência? A gente vai ver agora. A coesão e a coerência são as partes que garantem a melhor compreensão do texto, fazem que ele tenha um sentido, que ele tenha uma contiguidade para a gente. A coesão é a parte da articulação, é a a parte da organização que a gente tem, da sequência. Para que isso seja entendido, ele precisa seguir uma sequência específica. E a parte da coerência é aquele sentido lógico. Se uma parte trata da estruturação, de colocar aquilo bonitinho na ordem Boa certa. noite, professora. Desculpa o atraso. Boa noite, tudo bem? A gente está vendo agora, Natália, a gente já viu o uso dos porquês, já viu linguagem conotativa e denotativa, a gente está entrando na questão de sintaxe. Eu estou explicando por que que a gente aprendeu morfologia lá no começo. Morfologia era a parte que a gente estudava cada palavrinha de uma frase. A parte da sintaxe estuda o contexto total, toda aquela sequência de palavras em um contexto, um sentido completo, como uma frase ou como um período, ou uma oração. A gente está falando agora da coesão e a coerência. O que que é a coesão? A coesão é a parte da articulação das palavras ou das orações, a parte de sequenciamento. A gente não fala uma frase com palavras trocadas, porque a gente tem uma ordenação lógica. Para isso ficar entendível,
inteligível. A gente tem também a coerência. O que que é a coerência? É a relação lógica que essas ideias têm. Quais elementos que me mostram o sentido dessa frase? Essa é a diferença de coesão e coerência. Para a gente começar, a gente vai entender o básico da sintaxe, pelo menos para a gente ter uma noção, para a gente lembrar o que que é sintaxe. Se a morfologia estudava o campo de seleção das palavras, as palavras selecionadas uma em cada parte de uma maneira isolada, na sintaxe a gente vai estudar o conjunto, a questão da combinação dessas palavras. O que que a gente estuda na sintaxe? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, adjunto de nominal, adjunto de verbial, agente da passiva, aposto, vocativo. Por quê? Porque eles, dentro de uma oração, são elementos que têm alguma relevância no conjunto total. Para a gente começar, a gente precisa entender a diferença de frase, oração e período. É aquela parte básica que a gente aprende na escola. O que que é uma frase? É aquela unidade de texto que transmite um pensamento completo. Se eu falo socorro, o que isso quer dizer? Eu estou precisando de ajuda. É uma frase, é uma frase. O pensamento completo está ali. Ai, desculpem. Eu só pedi socorro, eu só falei que eu preciso de ajuda. A oração é diferente porque esse enunciado ele é organizado em torno de um verbo. Então, na frase eu tenho um pensamento completo e eu não preciso do verbo. Na oração eu preciso do verbo para que esse enunciado tenha sentido. Eu posso falar socorro, preciso de ajuda. Só o socorro é uma frase, ok. Mas o preciso de ajuda é uma oração. Por que que é uma oração? Porque o preciso de ajuda está organizado ao redor de um verbo, precisar. Quem precisa de ajuda? Eu. Quem está gritando socorro? Eu. Toda vez que a gente fala sobre frase e oração, a gente faz esses dois paralelos. Uma é uma frase com pensamento completo, não precisa de um verbo, e a oração precisa do verbo ali. Quando a gente tem esses dois, a gente chega no período. O que que é um período? Períodos são as ordenações, são frases que são organizadas em orações. O que que a gente quer dizer com isso? São um conglomerado de frases. Na apostila de vocês, isso está na página. Deixa eu ver. 35. Está falando basicamente sobre isso. A estruturação de um texto é baseada em orações, em frases, em períodos. O que que é um período? É um conjunto dos dois. Eu posso colocar uma frase e uma oração junto. Toda vez que eu falo sobre o período, eu falo sobre 3 períodos diferentes. Período por coordenação, subordinação ou pelos dois, coordenação e subordinação. O que que são frases? O que que é um período de coordenação, composto por coordenação? É aquele período onde as frases elas podem ser isoladas sintaticamente. O sentido delas não precisa ser necessariamente atrelado, não precisa ser junto. Eu posso isolar uma da outra e o sentido das frases continua ali, entre elas, cada uma com seu sentido. Diferente de subordinação. O período composto por subordinação é aquele onde ele funciona com um termo precisa da outra sintaticamente. As frases não fazem mais sentido sozinhas, elas se complementam. E a gente tem os dois, com período composto por coordenação e subordinação. Os períodos que a gente tem por coordenação e subordinação, geralmente a gente tem uma frase que tem o sentido completo e mais 2 frases onde uma é dependente da outra. Eu posso isolar a primeira frase e posso continuar com as duas juntas. Por isso que a gente chama de período misto, período composto por coordenação e subordinação. Toda vez que a gente fala sobre período, a gente fala sobre 2 tipos de períodos. Que 2 tipos são esses? A gente tem os períodos simples, que são aqueles feitos apenas por uma oração. É um enunciado que pode ter apenas uma oração. João é um rapaz muito alegre. É só uma oração. E a gente tem o período composto, que é aquele composto por 2 ou mais orações. João é um rapaz muito alegre e consegue fazer vários amigos. Ele é composto e consegue fazer vários amigos? Sim, por coordenação ou por subordinação? Por coordenação. João é um rapaz muito alegre. Ponto. Se eu
cortar a frase. João consegue fazer vários amigos. Eu posso separar uma da outra. Eu tenho o e ali, mas o e não é um verbo, não é uma conjunção. O verbo, o e que está ali, é só uma palavrinha que liga uma na outra, porque elas são sintaticamente iguais. Então, eu posso tirar o e, colocar um ponto e começar a frase de novo, que o sentido continua o mesmo. Toda vez que a gente começa a falar sobre sintaxe, a gente entra na questão de função sintática. O que é a função sintática? É aquele papel que a gente falou, que cada um dos termos da oração desempenha em relação aos outros. É o estudo do conjunto total. No estudo de função sintática, a gente vê os termos essenciais que a gente tem em todas as frases. Sujeito e predicado é o básico. Maria acendeu a luz. Quem acendeu a luz? A Maria. Eu tenho ali o sujeito e o predicado. A gente tem também os termos integrantes, que são aqueles que estão ali complementando o sentido dessa frase. A gente tem aí como integrantes complemento verbal, complemento nominal e o agente da passiva. A gente tem também os termos acessórios, que são aqueles que a gente consegue retirar. Eles só estão ali adicionando uma informação, mas se eu tirar, não perde o sentido da oração. A gente tem como acessório adjunto adverbial, adjunto de nominal, aposto e vocativo. E esses são os elementos da função sintática. A gente tem sujeito, predicado, predicativo, objeto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto de nominal, adjunto adverbial, vocativo e aposto. A gente vai dar uma pincelada rápida sobre eles, porque a gente já bateu no ponto mais importante. A gente precisa entender o porquê que serve a sintaxe. A sintaxe está ali justamente para estudar o encadeamento da frase, da oração. Toda vez que a gente fala sobre sujeito e predicado, a gente fala sobre duas estruturas que são fundamentais na nossa produção e na linguagem verbal. São estruturas que estão diretamente relacionadas à necessidade que a gente, enquanto humano, tem de verbalizar o que pensa ou sente sobre o mundo, sobre si mesmo ou sobre qualquer outra relação. Porque tudo que eu falo tem que ter um sentido. Eu não falo sobre nada, eu falo sobre algo ou alguém. Eu falo sempre para outra pessoa, sobre algo ou alguém. Lembrando das pessoas do discurso? A gente tem o emissor, o receptor e a terceira pessoa, que é aquele ou aquilo sobre o que se fala. Porque é isso que faz com que nós consigamos verbalizar um pensamento, que o nosso pensamento tenha um sentido. Alguém precisa falar, alguém precisa ouvir sobre um determinado assunto ou uma determinada pessoa. Por que que elas são estruturas linguísticas fundamentais na linguagem verbal? Porque é através dela que a gente entende o ser de quem se diz alguma coisa. Numa oração, Maria bebeu água. Quem bebeu água? A Maria. Toda vez que a gente fala sobre o sujeito, a gente fala sobre o ser de quem se diz alguma coisa. O sujeito é aquela pessoa que está na frase fazendo, praticando alguma ação, basicamente. Toda vez que eu falo sobre o sujeito, eu falo sobre aquilo, aquela pessoa que concorda com o verbo e é a pessoa onde o assunto central está sempre ligado a ela, e normalmente ela é apresentada como núcleo por um substantivo, um pronome ou uma palavra substantivada. Exemplo que a gente tem aí é: os alunos estão focados na aprovação. Quem está focado na aprovação? Quem estão focados na aprovação? Os alunos. Ele está concordando com o resto da frase, com o verbo, a concordância está ok. O assunto central que está ali é que os alunos estão focados na aprovação. A gente tem como predicado sempre o restante da frase. Se eu pergunto, os alunos estão focados na aprovação. Quem estão focados na aprovação? Os alunos. Eu tenho sujeito, o restante da frase é um predicado. É tudo aquilo que eu afirmo a respeito do sujeito, é tudo aquilo que eu falo sobre o sujeito. Geralmente no predicado que a gente vê o verbo, ele sempre está em concordância com o sujeito, e é nele que a gente vê uma afirmação a respeito do sujeito. É ele que me diz algo sobre o sujeito. Para a gente iniciar, a gente precisa entender um pouquinho os tipos de sujeito. A gente tem o sujeito simples, que é aquele sujeito que é um núcleo só. Ele está ali sozinho. Certamente, o advento do cinema falado fez mal aos atores de cinema mudo. O que fez mal aos atores de cinema mudo? O advento do cinema falado. É só um núcleo, é só uma ideia. Eu poderia falar o advento do cinema falado, a questão da evolução da tecnologia, fez mal para os atores de cinema mudo.
Aí eu teria dois núcleos, o advento do cinema falado e o avanço da tecnologia. Aí seria um sujeito composto. O que que é um sujeito composto? O que tem dois ou mais núcleos. Isso é papum, a gente entende rápido, simples, aquele que tem um composto, aquele que tem dois ou mais. Esquetes, montagens capciosas de mais celebridades e paródias de notícias representam o novo humor. Quais as coisas que representam o novo humor? As esquetes, montagens capciosas de mais celebridades e paródias de notícias. Eu tenho dois ou mais núcleos, eu tenho duas ou mais representações. A gente tem também o sujeito deles desinicial, que é aquele que não aparece na oração, mas a gente entende com quem ele está falando. Quando a gente fala para uma pessoa, ligue o computador, a gente não precisa falar, fulano, ligue o computador. Por quê? Eu não preciso falar, não preciso chamar esse fulano, porque ele entende que é para ele ligar o computador. Diferente do indeterminado, quando ele não é nomeado na oração, mas a gente não sabe de quem que ele está falando. O exemplo que a gente tem aí é, por outro lado, nunca se conviveu com tanto humor. Nunca se conviveu com tanto humor de quem? Ele não está ali, eu não sei quem ele está falando, ele não é especificado, não é alguém que eu sinto próximo quando eu falo sobre isso. E a gente também tem a oração sem sujeito, que é aquela declaração expressa pelo predicado que ela não é atribuída a nada, nem nenhum ser. Quando a gente fala que a gente não conviveu com tanto humor, a gente está falando sobre alguém. A gente não sabe quem é, por isso é indeterminado. Na oração sem sujeito, não. A oração sem sujeito é aquela que o predicado não atribui nada a nenhum ser, nada me diz que está especificando ou falando sobre algum ser que não está presente. Há um relógio a pingar lavabos. O sentido da frase está ali. Há um relógio a pingar lavabos. Há um relógio a pingar lavabos. Eu não preciso de nada para completar, eu não preciso falar sobre mais nada. Diferente do predicado. O predicado é aquele termo na oração que sempre afirma algo sobre o sujeito. E ele apresenta um verbo que normalmente concorda com aquele sujeito em número em pessoa. Você já sorriu hoje? Quem já sorriu hoje? Você. A frase inteira está concordando com você, está todo no singular. No predicado, a gente tem o verbo, que a gente tem também o predicado onde o verbo é o núcleo do sujeito, onde a gente tem o predicado verbal. O amor é cego. O que é cego? O amor. No caso do verbo ser, estar, haver, permanecer e alguns outros, eles são verbos de ligação. O que são os verbos de ligação? O papel dos verbos de ligação é basicamente de ligar o sujeito ao predicado. E a gente não chama de predicado, chama de predicativo do sujeito. Por quê? Porque o núcleo desse predicado está lá no sujeito. Geralmente é quando a gente atribui algum valor, quando a gente usa ser, estar, haver, permanecer. Por quê? O amor é eu sou alguma coisa. Cego. O cego não faz sentido sozinho, porque tem o verbo ali, mas esse verbo está ligado diretamente ao sujeito. No predicativo, a gente tem o predicativo do sujeito e o do objeto. O predicativo do sujeito é aquele que atribui uma característica, uma qualidade ou um estado ao sujeito. Lembram que a gente viu aqui o amor é cego? O que é cego? O amor. Eu estou caracterizando o amor. Então, eu tenho um verbo de ligação mais um predicativo no sujeito. A gente tem aí. Ele era tido por incompetente. Ele era tido por o quê? Por incompetente. Olha o era aqui. Verbo de ligação. Toda vez que eu tenho um verbo de ligação, eu tenho um predicativo do sujeito. Porque quem era tido por incompetente era ele. Então, o núcleo está no ele. A gente tem o predicativo do objeto, que é aquele que atribui características, qualidade ou estado ao objeto, seja ele objeto direto ou objeto indireto. Finalmente, o deram como morto. Deram quem ele? Ele está aqui, não. Então, é o sujeito oculto. Deram o quê? Como morto. Toda vez que a gente fala sobre dar, a gente faz regência do verbo. Toda vez que a gente dá alguma coisa a alguma pessoa. Para o sentido da frase não ficar finalmente o deram, a gente precisa de um complemento para ter um sentido. A gente tem aqui o como morto. E ele está especificando tudo que está no predicado. Basicamente, a gente está especificando, caracterizando o verbo. E o verbo está onde? Aqui no predicado. A gente tem também objeto direto e objeto indireto.
que são objeto direto e indireto? O objeto direto é aquele termo que se liga diretamente, sem nenhuma preposição, a um verbo transitivo. Lembram da transitividade do verbo? Toda vez que um verbo ele pede um complemento, ele é um verbo transitivo. A gente tem aí o verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto. O verbo transitivo direto, ele não tem preposição, ele só precisa de um complemento. O indireto, ele precisa de um complemento, mas com preposição. No objeto direto, a gente tem como exemplo: nós derrubamos todas as florestas. Nós derrubamos o quê? Todas as florestas. Esse todas as florestas está completando o sentido de derrubamos, porque quem derruba, derruba alguma coisa. Pede uma preposição? Não, só um complemento. Então, o que nós derrubamos? Todas as florestas. Diferente do objeto indireto, que ele pede complemento, mas por meio de uma preposição, mesmo o verbo sendo transitivo. O verbo transitivo é aquele que pede complemento, seja um complemento direto, sem preposição, ou um indireto, que pede uma preposição. Ou ele pode ser um verbo intransitivo, ele não pede complemento. O sentido do verbo está ali fechado nele. A gente tem como exemplo aí: a elite indiferente assiste ao desmatamento. Toda vez que a gente fala sobre assistir, na questão de ver, não na questão de auxiliar. Quando o verbo assistir é na questão de ver alguma coisa, assistir, quem assiste, assiste a alguma coisa. Pede complemento? Pede. Com preposição? Sim. Então, esse objeto aqui, se ele tem uma preposição, ele já é um objeto indireto. Como que a gente descobre isso? Vendo a regência do verbo. Qual o complemento que o verbo pede? Ele pede um complemento? Ele pede um complemento sem preposição? Verbo transitivo direto. Ele pede um complemento com preposição? Verbo transitivo indireto. A gente tem também complemento nominal. O que é o complemento nominal? É o termo da oração que sempre vem precedido por uma preposição e ele completa o sentido de um substantivo abstrato, de um adjetivo ou de um advérbio, que sozinho ele tem um significado incompleto. Os objetos eles estão ali para complementar o verbo. Observem, derrubamos. Quem derruba, derrubou alguma coisa. O que derrubou? As flores. Quem assiste, na questão de assistir, de ver, assiste alguma coisa. A alguma coisa. Então, ela está assistindo, no caso, ao quê? Ao desmatamento. O complemento, ele não vai completar o verbo, ele vai completar o nome, o substantivo, um adjetivo, um advérbio. Por quê? Toda vez que a gente fala algumas coisas, a gente precisa de uma especificação, não é uma questão aberta. No caso da frase, a gente tem isso: já terminou a construção do prédio. Se eu colocasse o ponto aqui, já terminou a construção. Que construção? Construção de quê? Estou caracterizando, completando o sentido, a construção do prédio. A gente tem também a adjuntuagem nominal, que é aquele termo que tem a função de caracterizar ou determinar um substantivo, e ele é feito através dos artigos. O complemento, ele vem completando o sentido. O adjunto, ele vem caracterizando esse nome, esse artigo, esse adjetivo, ou que seja. No caso, a gente tem aqui os elogios da diretora aos estudantes. Os elogios aos estudantes. Elogios de quem? Da diretora. O elogios aqui, eu estou caracterizando eles. Estou especificando de quem foi feito os elogios. Quem que fez os elogios? A diretora. Toda vez que eu caracterizo algo, que é um nome, um substantivo, que no caso que é elogios, eu tenho um adjunto adnominal. Diferente do adjunto adverbial, que é aquele termo que indica a circunstância em que se dá a ação verbal. Ele pode ser representado pelo advérbio, pela locução adverbial ou por uma oração subordinada adverbial. A gente tem também o vocativo. É o termo que serve para chamar, invocar ou interpelar um ouvinte real ou hipotético. E por isso ele sempre se relaciona à segunda pessoa do discurso. Não é sobre quem está falando, é sobre com quem eu estou falando. Um exemplo que a gente tem aí é: não fale tão alto, Rita. Qual é o vocativo aí? A Rita, eu estou chamando, estou invocando, estou falando diretamente com ela. Isso é um vocativo. E a gente também tem o aposto,
que é o nome que a gente dá ao termo que exemplifica ou especifica melhor outro de valor substantivo ou pronominal, já mencionado anteriormente na oração. Então, basicamente, o aposto é aquela parte que a gente explica alguma coisa que já foi dita, geralmente separado por vírgula ou dois pontos, ou travessão, ou parênteses, e eu posso retirar da frase. Eu só estou colocando ele ali para especificar melhor. Ele é um termo acessório. O que que é um termo acessório? Eu consigo retirar sem mudar o sentido da frase. Maria, irmã de Bernadette, vendeu todos os seus bordados. Eu estou especificando qual Maria que é, mas se eu falar Maria vendeu todos os seus bordados, a ideia também está ali. Se a pessoa com quem eu estou falando conhece, sabe que Maria é, eu não preciso explicar. Se estivermos em uma conversa e nós conhecemos a Maria, eu falo, Maria vendeu todos os seus bordados. Vocês, como conhecem Maria, vão entender. Mas se tiver uma segunda pessoa, né, no nosso meio e ela não conhecer a Maria, eu tiver que especificar, falar, irmã da Bernadette, aí eu estou utilizando o aposto. A comunicação é a mesma, o sentido não muda com aquela informação ou sem, ela só está ali para especificar. Gosto de tudo que serve no restaurante, os peixes, as carnes e a sobremesa. Eu estou exemplificando o que tem no restaurante e eu gosto. É para isso que serve o aposto. A gente entendeu agora, a gente viu rapidinho, deu uma pincelada, na diferença da morfologia para a sintaxe. Na morfologia a gente via a palavra isolada, na sintaxe a gente vê o conjunto todo. O que mais pega no estudo sobre a sintaxe, seja em prova, seja em Enem? A questão da construção do sujeito e do predicado. A gente só precisa achar o sujeito, que é aquela pessoa que pratica a ação da frase. É o nome principal da frase, diferente do predicado, que é aquilo que eu afirmo sobre o sujeito. A gente deu uma pincelada básica agora no que é um sujeito, o que é um predicado, os elementos da função sintática, porque isso não são coisas específicas da área de vocês, a gente tem uma noção melhor quando a gente estuda, mas não preciso ficar especificando aqui para vocês. Então, o que a gente vai fazer? A gente fechou agora a questão de sintaxe. Na próxima semana, a gente tem elementos. Não, a gente já fechou a sintaxe. Então, na próxima semana eu vou passar uma atividade. Eu vou fazer com vocês aqui na aula duas, três questões sobre sintaxe, sobre questões de linguagem conotativa e denotativa, só para ver se a gente fecha essa ideia para a gente partir para o próximo tópico, que é a concordância. O próximo tópico, por ser concordância, eu prefiro não dar no mesmo dia da atividade. Eu prefiro que vocês façam a atividade para que depois a gente entre nisso, porque fica mais fácil, porque a gente fecha a concordância e gêneros e já vai para a prova. Ok? Tá, professora, a atividade vai ser online ou não? Então, como na última atividade eu passei para vocês ideia, data e deixa eu ver na turma de vocês. Todo mundo entregou. Então, posso fazer da mesma forma. Eu posso dar algumas questões, pedir para que vocês façam com uma data limite e me entreguem, e aí depois a gente debate sobre. Tá bom. Tá bom? Porque aí fica mais fácil, Uhum, porque geralmente não é todo mundo que assiste a aula. Turma de vocês, no uhum. meu diário, tem 21 alunos. E às vezes tem 3, 4 alunos que assistem Não, prova. mas o professor, a nossa turma 11N só tem 12 alunos, tá? Ué, me passaram um É, diário que tem 21. não, não, já saíram. E Já? faz tempo. Uhum. Eita. Só tem. Eu posso até te falar os nomes, se você quiser. Você pode me É falar, por favor? Alice, Uhum. Ali. Você vai falando e eu tenho medo de esquecer alguém. Você vai Tá. me falando e eu falo. Alice, Ela tá? Alexandra, Não, Ana Carolina, não, Ana Letícia, não. Cíntia Letícia. Mas essa é 11N, né? É 11N. É porque tem Ah, alguns alunos que eu acho que eles eram de outra turma e estão fazendo essa aula. Porque aí no nome tá. deles tem 35N e 36N, mas não são todos. É, Faz que o a seguinte, nossa. lembra pra mim e me manda no WhatsApp? Tá, não, mas acho que eu consigo lembrar, ó. É Alice, Eduarda,
Uhum, Alice, Eduarda, Mirela, uhum. Tairine. Natália, né, caso eu, Marcela, Cláudia e Daniele. E na outra é Verônica, Uhum. Cher, Stephanie e Débora. Cher, Stephanie e E Débora. Débora. Tá, Deu essas. certinho, né? Isso. 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certinho. Tá. Uhum. Então vamos fazer assim. Na próxima semana eu venho com atividade diversificada, a gente debate, eu dou um tempo limite para que vocês façam. E aí a gente entra na parte de concordância, que eu acho mais difícil, para não ficar muita parte teórica para vocês. Tá bom, Tá bom? Eu vou liberar tá bom. vocês. Já tomei bastante tempo de vocês hoje. E eu acho que é só isso. Alguém tem alguma pergunta? Não, tranquilo. Tá bom, então. Tá Só bom? isso. Gente, Tá muito bom então. obrigada. Boa Tchau, noite. tchau, boa Bom noite. descanso. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, você também.